convidar pastor Pezzini, reverendo José Carlos Pezzini. Eu tive o privilégio de conhecê-lo também. Tem uma longa caminhada pastoral e um trabalho no pastoreio de pastores, e será instrumento do Senhor na nossa vida nessa noite. Queria convidar você a estender as suas mãos para cá, juntamente com a Odete, né, Odete? Seja bem-vinda também. Senhor, te agradecemos, ó Pai amado, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, podendo ouvir a Tua voz, podendo também falar contigo, Senhor. Mas, ó Deus amado, neste momento em que o Senhor vai falar conosco através da ministração da Tua palavra, usa a vida do Teu Filho na unção que está sobre ele, ó Pai, dê todas as condições que ele precisa, Pai, e fala conosco, ó Pai, ministra o nosso coração, de acordo com a Tua vontade, cumpra o Teu propósito para nós essa noite, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse em cada coração aqui nesta noite. Amém? Competindo com o barulho da chuva, chuva de bênçãos, né? Sobre as nossas vidas, sobre esse lugar. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos e conhecê-los, bem como uma honra poder estar aqui num momento tão sublime, 48 anos de existência neste lugar. Que coisa boa. Enquanto cantávamos, eu fiquei pensando na letra que foram cantada, falando sobre trovões, tempestades. Me veio à mente o Salmo 46. Na verdade, eu acho interessante, é o meu salmo predileto. O Salmo 46 é um salmo violento. Nós temos 3 tipos de violência no Salmo 46. Temos uma guerra civil, temos uma guerra militar. A gente vê, se fosse escrito nos dias de hoje, ia dizer que era caça, aviões para todos os lados, mísseis cruzando o céu para todos os lados, mas também há uma violência na natureza. Fala que os montes se dissolvem, as águas pomegem e etc. Não é? Então é um salmo de uma natureza, parece violenta, mas no versículo 5, me chama muita atenção. Quando lido, que você para pensar no versículo 5, dá a ideia de que em meio a essa tempestade, em meio às lutas diárias da vida que nós enfrentamos, me parece que ao amanhecer, antes que os nossos olhos se abram de fato, antes que nós acordemos de fato, Deus está aos pés da cama de braços abertos, com um sorriso nos lábios, olhando para nós e chamando pelo nome, e dizendo: seja bem-vindo à vida. Eu estarei com você, eu não te deixarei, mas estarei com você todo o tempo, em todo lugar. Isso é coisa maravilhosa, não é? Creio que essa igreja pode dizer um pouquinho. Tenho certeza que nesses 48 anos muitas coisas aconteceram. Coisas boas e coisas talvez não muito boas diante dos nossos olhos. Mas em Jesus fomos vitoriosos. Essa é a palavra do Senhor. Mas num dia festivo como esse, principalmente falando de aniversário de uma igreja, eu não poderia deixar de compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja, a identidade dela. Queridos irmãos e irmãs, Deus não tem plano B para a salvação da humanidade. A igreja é a única, escolhida pelo Senhor, estabelecida pelo Senhor, empoderada pelo Senhor para levar o Evangelho até os confins da terra. Por isso que não podemos falhar, porque é a igreja de Jesus. Deus tem me dado o privilégio de visitar e conhecer muitos países nos 5 continentes. E por onde eu estive nesses 5 continentes, eu posso ver o Evangelho rompendo barreiras, culturas, talvez das mais fechadas, talvez mais hostis.
mas o Evangelho continua transformando vidas. Todos os dias. O Cristo em quem servimos é um Cristo que está vivo entre nós, está presente no nosso meio, habita em nós e nos convida a essa jornada diariamente. Se você trouxe sua Bíblia, eu quero que você abra lá em Atos, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Um texto muito conhecido, mas tem algumas verdades que, como igreja, ela precisa ser relembrada diariamente. Nós podemos nos perder na caminhada. Queridos irmãos, irmãs, a vida cristã é uma jornada, é uma caminhada. E nós dissemos que nesta caminhada, à beira do caminho, há muitas distrações. E muitas vezes podemos nos perder sendo levado pelas distrações à margem do caminho. Mas nossos olhos precisam manter fixo no autor e consumador da nossa fé, que nos espera de braços abertos. Lucas, ao acompanhar a igreja que estava nascendo naqueles dias, ele começa a descrever como o evangelho chegou em Antioquia. E ele começa a escrever, dar um pouco a ideia da igreja de Antioquia. E ele começa a dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. É interessante, porque quando você lê em Efésios capítulo 4, quando descreve daqueles 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, aos estudiosos diz que numa igreja local, para que ela cresça de forma unânime, é necessário que nós tenhamos esses 5 ministérios em operação na igreja local. E aqui Lucas começa a dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e ele começa agora a dar nomes, descrever, ele começa a falar com Barnabé, e nós sabemos um pouquinho de Barnabé, que foi o mentor de Paulo. Simeão, chamado Níger, então havia um africano, um negro, lá na igreja de Antioquia, né? Lúcio de Cirene, então aqui tinha um italiano aí, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, claro, Saulo, o Paulo depois. E agora que entra algo interessante, veja bem, nós acabamos de cantar isso, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. Interessante, você crê que o Espírito Santo fala ainda hoje? Tem certeza? O texto diz, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, continuaram jejuando, orando, adorando, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O começo de uma obra missionária que agora de forma intencional ela se inicia. É interessante que a igreja, quando nasce em Jerusalém, ela só sai de Jerusalém até Samaria através da perseguição após a morte de Estevão. Mas aqui agora o evangelho começa a ocupar outros lugares de forma intencional, movido pelo Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs nessa noite um pouquinho sobre a identidade da igreja. Nós falamos que a igreja, ela precisa ser uma igreja em missão, uma igreja missional. Para isso nós precisamos diferenciar do que nós chamávamos há uns anos atrás de igreja missionária. Igreja missionária. Então, uma igreja missional não tem nada a ver com uma igreja missionária, porque qual era a confusão que houve? Então, às vezes as pessoas mandavam R$100 para ajudando um missionário em algum lugar, lá na Índia, na África, em algum lugar. Essa igreja é missionária, nós enviamos alguma coisa. E o missionário vinha visitar a igreja e dizia, vocês podem fazer isso de 3 jeitos, orando,
ou indo e compartilhando. Não, me parece que aqui há um equívoco que nós precisamos corrigir na caminhada da igreja. Então, são duas coisas bem distintas, bem diferentes. Então, o que se entendeu como igreja missionária são aquelas comunidades locais que envia ou sustenta missionários em algum lugar no globo e assim por diante. Enquanto o envolvimento da membresia local é apenas orar por aqueles que estão trabalhando em algum país distante ou contribuir financeiramente. E apesar de ser bom, de ser necessário, mas esta não é a compreensão bíblica da natureza da igreja, da identidade da igreja. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia mostra que a igreja, em sua essência, ela é missional. Ela é missional, isto é, todos nós, todos os crentes, aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, foram convocados por Deus para serem missionários. Então, hoje aqui a nossa igreja está repleta de missionários, sentados nessas cadeiras, ouvindo a palavra do Senhor, mas somos missionários. Somos missionários. Em outras palavras, eles vêm aos domingos para serem treinados, equipados e enviados aos seus locais de trabalho, para servir o Senhor com seus dons e as suas habilidades. Neste caso, todos os crentes trabalham na expansão do reino de Deus e durante a semana eles fazem esse trabalho. Muitas vezes nós confundimos o meio do sustento com a fonte do sustento. Ou melhor, o meio pelo qual Deus usa para nos sustentar são vários. São completamente diferentes, não importa o que você faz, é o meio pelo qual Deus está te usando para te sustentar como missionário onde você trabalha. Mas a fonte do sustento é Deus. Ele é a nossa fonte do sustento. Ele é aquele que nos sustenta através de diversas maneiras ou diversos meios. Então, nesse sentido, nós voltamos ao templo no domingo para celebrar a Deus pelas vitórias obtidas durante a semana, enquanto nós caminhamos, trabalhamos, pregamos o Evangelho com as nossas próprias vidas. Queridos, nos anos 80, começou um movimento para que as igrejas tivessem conselhos missionários. Naquela época foi muito bom e ajudou algumas igrejas a olhar um pouquinho para fora das quatro paredes. Mas, por outro lado, criou um conceito um tanto equivocado sobre a identidade da igreja, ou a natureza da igreja. O propósito de Deus para a igreja, nós não podemos perder isso de vista. Eu creio que a pergunta que nós precisamos fazer e precisa ser feita hoje é: por que a igreja existe? Em outras palavras, por que esta igreja, a segunda igreja presbiteriana renovada, existe neste lugar, aqui, nesse bairro? Por que é que Deus a colocou aqui? Qual é a sua identidade? Como ela é conhecida? E a outra pergunta é: a igreja faz missão ou a igreja é missão? Missão é a única razão pelo qual a igreja existe. Ela existe com essa única finalidade. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isto. Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não foi? E nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus porque só podemos ter comunhão com o igual. Você pode ter até amizade com qualquer outro animal, cuidar dele, etc., mas você não pode ter comunhão com ele, porque ele não é seu igual.
Nós podemos ter comunhão com Deus porque nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Agora é verdade que Adão falhou em sua missão. Levou toda a raça humana a pecar e se distanciar de Deus. E por esse motivo, ele foi expulso do jardim. Logo depois, nós podemos ver o que aconteceu. Se você ler Gênesis, eu quero dar uma pista aqui. Você vai ler até o capítulo 3, a história da criação do homem, etc., o homem no jardim e assim por diante. O homem peca. Quando o homem peca, a desgraça começa a acontecer. E do capítulo 3 até o capítulo 7, o 8, você vai ver só desgraça acontecendo. Só desgraça acontecendo, ao ponto de Deus dizer claramente de ter se arrependido de ter feito o homem. E aí ele resolve destruir a terra com o dilúvio. E ele recomeça a raça humana novamente com uma família. Logo depois disso, no capítulo 12, ele escolhe Abraão e dele uma nação com a finalidade de dar continuidade ao seu plano de restauração deste mundo. A nação de Israel, então, deveria ser luz entre as nações. E ela foi escolhida por Deus para ser uma nação de sacerdotes. Mas eles se enclausuraram, voltaram-se para si mesmo, se deixou contaminar pelos pecados das nações, se tornaram irrelevantes e falharam. Então, Deus, que não desiste deste mundo que Ele criou, e não desiste da criatura que Ele ama e criou a sua imagem e a sua semelhança, Ele resolve agora enviar seu Filho ao mundo. Ele se encarna. Nasce gente como eu e como você. E Ele vem até nós. Jesus, então, vai à cruz, toma sobre si os nossos pecados, restaura a nossa comunhão com Deus, torna a trazer Deus para dentro de nós, porque somos o templo onde Deus habita, e agora Ele então cria a igreja, e Ele dá a ela a responsabilidade para dar continuação ao plano de restauração deste mundo que Deus tinha iniciado. Irmãos e irmãs, a igreja é a única instituição missionária criada por Jesus Cristo e autorizada por Ele para agir em seu nome. E Ele empoderou, deu a ela o Espírito Santo do Senhor, na qual Ele impulsiona a igreja para ir e fazer em seu nome. Deus não tem plano B para a salvação deste mundo. A igreja é a única com autoridade para proclamar o amor de Deus a este mundo em seu nome. No entanto, queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para a história da igreja, vemos, infelizmente, da seguinte forma. Presta atenção nisso. Quando ela começou, logo após a ressurreição, seu trabalho em Jerusalém, era um grupo de homens e mulheres centrados em Cristo, compromissados com a missão que tinham recebido dele. Me parece que quando ela chegou ao mundo grego, ela se torna uma filosofia. E em seguida, quando ela chega em Roma, ela se institucionaliza. E ao se espalhar pela Europa, infelizmente, parece que ela vira uma mera cultura. E alcançando a América do Norte, ela tornou-se um empreendimento, um negócio rentável. E é muito comum, quando você olha lá para a América do Norte, você vê pastores desfrutando dos seus aviões particulares, não se misturando, morando em mansões, construindo belas catedrais, porque a igreja virou um mero negócio lá na América do Norte. Mas me parece que quando ela chega à América Latina, não demorou muito para se tornar um entretenimento.
Isso nos preocupa. Mas eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho sobre, então, a identidade desta igreja, a razão pelo qual ela existe. Para isso nós precisamos olhar um pouquinho no livro de Atos. É interessante notar que Lucas, o único autor do Novo Testamento que continua a história da missão de Deus após a ressurreição. E o faz através da igreja. É interessante que ele se detém a contar os passos da igreja movida pelo Espírito Santo do Senhor. E a história que ele retrata é extremamente importante para entendermos os propósitos, ou o propósito da eclesiologia missional, ou seja, a razão pelo qual a igreja existe. E é interessante que ele apresenta como continuidade entre a missão do povo de Deus no Velho Testamento e a comunidade emergente reunida em Jerusalém, centrada em Cristo, que retoma a missão que Israel havia perdido de ser a luz entre as nações. E à medida que este corpo se reúne em torno de Jesus, ele é revestido com o Espírito Santo e enviado em missão de Jesus até os confins da terra. É muito interessante, queridos, quando você começa a olhar para Atos e ver como que Lucas começa a descrever os atos da igreja em Atos dos Apóstolos. Parece que essa teologia de Atos apresentada por Lucas é uma teologia centrada em missão. Ou seja, a igreja existe não para si mesma. Não foi criada para ser um grupo de pessoas que vivem em torno de si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, mas para o mundo, para testemunhar com ousadia do que Deus fez, faz e continua fazendo em Jesus Cristo. Dietrich Bonhoeffer captou muito bem essa ideia quando ele disse: a igreja só é igreja quando é para os de fora. É interessante, mas Johannes Brown vai mais longe. Ele diz, ao falar sobre a identidade da igreja, ele disse: a igreja de Cristo é serva do mundo, enviada ao mundo. É a comunidade que existe para o mundo, porque ela é a comunidade de Jesus Cristo. Ela não existe para si mesma. Então podemos afirmar que a igreja não faz missão. A igreja é missão. Ela existe porque ela é missionária, e tudo o que ela faz é para responder o que de fato ela é. Ela é. E Lucas vai mais longe. Segundo Lucas, a missão é o papel dos escolhidos de Deus. Segundo ele, nós somos chamados a viver como um povo centrado em Cristo e com isso atrair as outras nações ao nosso redor e trazê-la para uma aliança com Deus. Em outras palavras, a igreja que existe nesse lugar, ela existe com a finalidade de mostrar Cristo para todos aqueles que vivem ao redor deste lugar. E quando eles olharem para nós, eles precisam ver em nós Jesus Cristo. E assim cumpriremos a missão de Deus. E quando observamos a atuação de Deus, nós vemos que a missão não se inicia em Atos, mas muito antes. No início da história bíblica, os evangelhos narram os primórdios do cumprimento da missão de Deus no ministério de Jesus. E o livro de Atos dá continuidade a essa história. Em Atos, a história da missão de Deus por meio de seu povo continua com a restauração de Israel e a incorporação das demais nações como povo de Deus. Isso é formidável. Em Atos,
a missão da igreja ocorre em 3 fases distintas. A primeira fase inicia-se com um evento na própria Jerusalém. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Logo após Jesus ser levado aos céus, ele pede que os discípulos permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, e os discípulos obedecem. 10 dias depois, o Espírito Santo é derramado sobre aquelas vidas, e naquele mesmo instante confunde aqueles que ali estavam. E Pedro prega um sermão e quase 3.000 pessoas se convertem. Logo no capítulo 3, João, que costumava orar 3, 4 vezes por dia, vai ao templo às 3 horas da tarde, encontra lá um paralítico à porta do templo, e ali ele é curado. E a partir dali nós podemos ver curas e mais curas, ressurreição e outras coisas a mais, até o capítulo 6. Mas após o capítulo 6, a segunda parte vai a de Samaria, até as planícies costeiras, que vai do capítulo 7 ao capítulo 9. E se dá por causa da perseguição. Quando Estevão é morto, logo depois Filipe vai para Samaria e um avivamento acontece em Samaria. E ali então vai até o capítulo 9, com a conversão de Paulo. E finalmente, para fora, chegando agora às outras partes do Império Romano, culminando com a chegada de Paulo a Roma, no capítulo 10 ao capítulo 28. Queridos, isto somente foi possível porque os que iam conhecendo a Cristo entendiam claramente que ao ser tirado das trevas, agora se torna luz, e desejava que os demais conhecessem também a Cristo. Não havia esta dicotomia entre clero e leigos. Todos se tornavam missionários. Onde eles estavam, testemunhavam do poder de Deus, em palavras e em ações. Essa é a razão e a finalidade pela qual a igreja existe. Ela existe com a finalidade de que seus participantes, seus discípulos, anunciem a mensagem do amor de Deus. Deus nunca desistiu deste mundo. E diz Paulo que ele fará isso até que a própria terra seja redimida. Diz isso em Romanos, que ela geme hoje por causa do pecado, mas também será redimida. Ele criou tudo para a sua glória, e deseja que todos os que foram criados, a sua imagem e a sua semelhança, tenham comunicação, ou melhor, comunhão com Ele, e desfrutem de uma vida abundante nele. Para isso, nós precisamos entender que somos chamados a serem participantes do reino, ou cooperadores do reino, segundo Paulo. Queridos, essa é a nossa função, é para isso que fomos salvos. E aqui em Atos, temos então um belo exemplo de uma igreja cujos membros compreenderam rapidamente qual era a sua missão. A igreja era uma comunidade de oração. Hoje, muitas vezes, nós temos reuniões de oração, o que menos faz nessas reuniões de oração é orar. A gente cria uma reunião de oração, a gente vem, a gente canta por meia hora e ora 15 minutos. Mas me parece que a igreja de Antioquia entendia o que era a missão. Era uma comunidade em oração. Ao lermos sobre o que aconteceu com a igreja de Antioquia, a sua atuação, percebemos que a oração era parte vital da igreja. E essa era a única razão porque ela cumpria a função pela qual ela existia. Ela era missional. Não há como pensar, queridos, no trabalho da igreja, sem pensar de um povo em oração. Um povo que vive em comunhão com Deus através da oração. A oração é o meio pelo qual nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com o Senhor. E por causa disto, descobrimos o que Ele está fazendo
para nos tornarmos parceiros dele, cooperador deles, na obra dele, em função dele e por causa dele. Mas também a oração é o meio pelo qual o Espírito Santo opera para trazer o reino dele em nosso meio. Uma igreja que não ora é uma igreja insensível, não consegue discernir a voz do Espírito Santo ao seu redor. Uma igreja que não ora, ela está influenciada por muitas vozes, que não consegue mais distinguir entre a voz do mundo ao seu redor, com a voz do Espírito Santo do Senhor que nos fala. Mas também a oração, ela nos impulsiona, ela funciona como um oxigênio em nosso coração, fazendo que os nossos olhos se abram e possamos perceber a necessidade que o Evangelho tem de ser pregado. A vida de oração dessa comunidade que aprendeu de Jesus contrasta vigorosamente com o cristianismo de sua época, ou melhor, do judaísmo, que tinha horários fixos para oração, fórmulas rígidas. Essa nova maneira de orar da igreja de Antioquia está arraigada em um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de filho com seu pai. Essa oração não é apenas a expressão de deleite dessa nova intimidade, mas também a maneira que o Espírito e o poder do reino de Deus está cumprindo na história. A palavra que mais aparece nesse texto é dedicavam, usada com muita frequência em relação à oração. Eles sabiam que somente conseguiriam continuar a missão que Jesus iniciou se mantivesse esse relacionamento com Deus através da oração. E essa era a única razão pelo qual eles não negociavam a oração. Enquanto a igreja se dedicava a esta prática e nela persistia e continuava diligentemente, o Cristo exaltado estava presente com poder para salvar, para libertar, para curar. E assim o Evangelho ia alcançando outras vidas dia a dia. E é por isso que se multiplicava o número de discípulos. Ele age por intermédio desses meios, através do Espírito, para gerar nova vida do reino na igreja. Se negligenciarmos a oração, não veremos a ação de Jesus em nosso meio e, como consequência, não teremos e não veremos vidas sendo transformadas. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho dito por onde tenho passado que muitas vezes a gente se engana de onde tem um povo reunido, muitas vezes cantando, muitas vezes orando e ouvindo a palavra, que Deus se faz presente. Mas isso não quer dizer que seja verdade. Porque onde Deus se faz presente, há vidas sendo transformadas. Algo de novo tem que acontecer. Se algo não está acontecendo, é porque Deus não se faz presente. E se olharmos com atenção para a igreja de Antioquia, vamos perceber que, em primeiro lugar, se dedicavam à palavra de Deus, isto é, no ensino. Por essa razão, muita gente vinha para ouvir as instruções de Barnabé e Paulo. Lá no capítulo 11, versículo 26. O texto diz assim: durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muito. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A igreja precisa ser uma igreja centralizada na palavra. Segundo lugar, era uma igreja generosa. Seus membros se dedicavam a suprir as necessidades um dos outros. Estavam dispostos a repartir seus recursos, mesmo com os que não pertenciam à sua comunidade.
No capítulo 11, versículo 29 a 30, nós lemos que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E enviaram suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Era uma igreja generosa. Em terceiro lugar, era uma igreja que se dedicava à oração. Em Atos 13, versículo de 1 a 3, isso fica muito claro. E aqui algo acontece. Pela primeira vez, a igreja ergue os olhos para além da sua própria localidade, desejando que o evangelho chegasse também a outros povos que ainda não tinham ouvido. E quando o Espírito impele esses crentes a separar Paulo e Barnabé para esse novo trabalho, a igreja é sensível, a igreja é obediente à obra do Espírito Santo. Ela ouve a voz do Espírito com sensibilidade, porque era sensível, e ela responde a isso em obediência, e se tornaram sensíveis porque eles jejuavam e oravam. E ao compreender que era o Espírito que os impeliu, impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé e os enviaram para levar o Evangelho a novos lugares. A missão gentílica se inicia com uma intenção missionária. Antioquia agora se torna o centro da propagação do Evangelho, a partir do qual o Evangelho avança e chega para outros lugares. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que pelo fato de a igreja ter recebido os ensinos de Paulo e Barnabé durante um ano e se dedicado à oração, à adoração e ao jejum, ela adquiriu uma compreensão de si mesma e assimilou o Evangelho de uma tal maneira que se tornou capaz de compartilhá-lo em novas circunstâncias, bem mais adaptada à missão que Deus lhe havia concedido ou confiado. Como resultado dessa dedicação à oração, ao jejum e à adoração, a igreja de Antioquia enxerga além dos seus limites geográficos e perguntam-se como pode participar da propagação do Evangelho até os confins da terra. E esse é o início da missão transcultural, o qual é necessário para evitar o paroquialismo da congregação local, que pode ameaçar a fé e o crescimento da igreja. O que mais vemos hoje, infelizmente, são igreja ensimesmada, voltada para o seu próprio umbigo, que não consegue mais enxergar o que acontece nos bairros ao seu redor. Não consegue mais ver o que acontece fora das quatro paredes. Na maioria das vezes, as igrejas, quando chegam a esse ponto, elas não crescem, ficam estagnadas e cheias de problemas. Passa a viver da glória do passado e perde a visão de futuro. Uma igreja missional, como é apresentada por Lucas, se ocupa em anunciar o Evangelho onde ela está localizada, através da vida vibrante, radiante de seus membros, cheios do Espírito Santo, mas ela também atua na mesma proporção em lugares distantes. Essa é a missão da igreja. A igreja, como a única instituição criada por Jesus e autorizada por Ele para agir em seu nome e propagar o amor de Deus, precisa refletir diariamente sobre a sua natureza. Precisa olhar para si mesmo, para perceber se está ou não sendo igreja. Somos tentados constantemente a nos acomodar, voltarmos para nós mesmos. E a única maneira para se manter focada, a igreja precisa se fortalecer no ensino da palavra, na prática da misericórdia e na dedicação da oração.
Somente assim ela conseguirá ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e responder obedientemente o seu chamado. Irmãos, irmãs, hoje vocês completam 48 anos. Vocês precisam olhar para o passado como história para ver o que Deus já fez aqui. Mas não podem ficar presos no passado, vivendo da glória do passado. Precisarão olhar para frente e perguntar a si mesmo: Senhor, para que o Senhor nos colocou neste lugar? Qual é a nossa missão neste lugar? Para que eu venho aqui todos os domingos? Com que razão eu existo? Por que o Senhor me colocou naquele trabalho? Por que eu estou lá até hoje? Qual é a finalidade de eu estar lá? Senhor, eu tenho ouvido com clareza a Tua voz? Será que as pessoas que trabalham comigo ao meu redor conseguem ver Jesus Cristo em minha vida? Será que a luz do Evangelho consegue brilhar por onde você passa? Se isso não estiver acontecendo, há uma necessidade de se perguntar a si mesmo. E esse é meu desafio para você nesta noite, como igreja do Senhor, para voltar para esse texto em que lemos, em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, e perguntar a si mesmo: nós somos uma igreja que ora? Somos uma igreja de fato que adora? O jejum tem sido uma prática constante da nossa comunidade? Será que isso está acontecendo? Quais são os sinais de Deus, da presença do Senhor em nosso meio? Como é que eu posso contar às pessoas que o Senhor está presente aqui? E eu quero encerrar contando para vocês uma experiência que marcou meu coração há muito tempo. Irmãos, eu creio num Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Eu creio num Deus que curou, que libertou, que proclamou o reino de Deus e ainda continua fazendo isso hoje através de nós, através da igreja. No ano de 1989, no começo dos anos 1990, eu aceitei o desafio para revitalizar uma igreja no norte do Paraná. Essa igreja tinha 30 anos de idade e ela tinha apenas 42 pessoas frequentes nos cultos. Crescente, a igreja crescia, barbaridade. Deus me levou para lá, porque enquanto eu licionava a escola dominical, tinha tido convite para pastorar igrejas grandes, ganhando 4 vezes mais do que eu iria ganhar naquela pequena igreja. Mas enquanto eu licionava a escola dominical, eu ouvia a voz do Espírito Santo me dizendo: essa é a sua igreja. E fui para lá. No meu primeiro ano foi muito difícil. Havia um senhor, diácono da igreja, que era aquele tipo de pessoa que se encontrasse você de manhã estragava o seu dia. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas tem pessoas com dom maravilhoso de estragar o seu dia. Nada estava bom. Tudo que eu fazia, nada estava bom. Eu estava errando em tudo. Mas Deus me levou a orar. Convidei um presbítero para orar comigo. Ele ia comigo às 7 horas de manhã para o templo. E lá orávamos até às 8, ele ia para o trabalho dele e eu continuava meu tempo de oração até às 10 da manhã. Não deixava ninguém me interromper. Um belo dia, esse senhor trabalhava na Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, onde fazia um check-up anual. E num desses check-up ele foi para Londrina e ele foi detectado com câncer na bexiga. Naquele dia ele chega e vai para dentro do meu escritório e cai de joelho. E ele disse assim: eu estou com tumor na bexiga.
Naquele momento eu não sabia muito o que fazer. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: ele vai urinar o câncer. Aí na hora eu me assustei assim, dizendo: o que eu disse? O que eu falei? Aí quando eu parei de olhar, ele saiu, foi ao banheiro. Quando ele foi no banheiro, ele veio com algo no copo, dizendo: eu urinei o câncer. Aí eu disse: não fale nada para ninguém. Não vai dizer, a semana que vem você vai passar para novos exames para fazer cirurgia. Então você vai passar pelos exames primeiro. Na semana seguinte ele voltou para Londrina. Foi fazer os novos exames. E o médico pegava o primeiro exame, o segundo, e falava assim: olha, está vendo aqui? No primeiro aqui já não tem mais nada. Não existe mais nada. E ele disse para ele: pode ir embora. Você não tem mais nada. Nós não sabemos o que aconteceu com os seus exames. E naquela noite, no domingo seguinte, eu chamei ele à frente e nós mostramos os dois exames. O exame de antes e o exame depois. Queridos irmãos, naquele dia começou um grande avivamento naquela igreja. A partir daquele dia, pessoas começaram a ser curadas, libertas. Pessoas começaram a vir de todos os lados. No final daquele ano, eu batizei 113 novas pessoas. Tudo por causa de uma ação miraculosa de Deus nas nossas vidas. Queridos, quando a igreja começar a orar de fato, jejuar e adorar, vocês irão coisas extraordinárias acontecendo neste lugar. E pessoas virão de todos os lados porque querão ver aqui vidas sendo transformadas. Não vou esquecer nunca, um dia estava no meu gabinete, parou um carrão preto assim na porta do templo, e eu vi quando 3 senhoras entraram, 3 senhoras distintas, das mais ricas da cidade. Uma advogada, que era diretora do Detran lá na cidade. Chegaram e disseram assim para mim: Pezzini, ou melhor, quem é o pastor aqui? Eu disse: não parece, mas sou eu. Aí ela disse: nós gostaríamos de falar com o pastor. Eu disse: pode entrar. Aí elas disseram assim: nós moramos nessa cidade há muitos anos. E durante esses anos todos nós não vimos nada acontecer aqui. Mas agora nos chama a atenção, porque aqui de domingo agora a rua fica abarrotada de carro estacionado para todos os lados. Há um movimento aqui. E a gente tem curiosidade de saber o que é que está acontecendo aqui. Eu disse: é muito simples, entra aqui, eu quero contar para vocês, tem alguém culpado por isso. É um amigo meu, ele é culpado por isso. Esse meu amigo chama Jesus Cristo, e eu queria apresentá-los para vocês. Eu tive o privilégio de batizar essas pessoas. Queridos, a verdade é essa: quando Deus se faz presente em nossa comunidade, os sinais são visíveis e as pessoas são atraídas pelo poder de Deus. Mas há uma necessidade de nos dedicarmos à oração, ao jejum e à adoração, para que nos tornemos sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor e podemos respondê-lo obedientemente. Esse é o desafio que eu deixo para vocês nesse 48º ano desta igreja. Que Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos agora por um instante. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o coração. E eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, esta noite o Senhor trouxe essas pessoas até este lugar. E nessa noite especial, quando eles comemoram, Senhor, o 48º ano desta igreja, a presença do Teu reino neste lugar. Sabemos que aqui muitas vidas, Senhor, já encontraram o Senhor Jesus e foram transformadas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e eu quero agora colocar todos esses que aqui estão sentados nessas cadeiras, diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, que eles agora sejam tocados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Ó Espírito Santo, libera o Teu poder agora. Pai, se nessa noite pessoas entraram aqui enfermas, que sejam curadas em nome de Jesus. E que experimente, Senhor, a Tua presença na vida e sejam tocadas de forma extraordinária em suas vidas. Que o Senhor possa levantar essa igreja, essa gente que aqui está, para ser testemunhas do Senhor, falar do Teu reino
e do Senhor Jesus em todos os lugares onde o Senhor os levarem, para a glória do teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Quero convidar a Odete a estar aqui também. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Aleluia. Queremos com carinho entregar uma lembrança para vocês. Esse aqui, oferta para abençoar. Amém. Eu quero convidar você a colocar-se em pé, a estender as suas mãos. Vai tirar uma foto. Ótimo. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado, Deus, de ouvir a Tua voz através do Teu Filho, Senhor, e mostrar que realmente, Deus, nós podemos ser igreja, ser relevantes, ó Pai amado, neste lugar, Senhor, e nós somos gratos a Ti. Muito obrigado por usar a vida do Teu Filho nesta noite. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando, fortalecendo, revigorando, Senhor. O Pai, levando ele a muitos e muitos lugares, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas, vidas sejam transformadas, esperanças sejam renovadas, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe a vida da tua filha, a companheira dele, Senhor. A irmã Odete, Deus, que ela seja também essa coluna, Senhor, continue sendo usada pelo Senhor mais e mais. Fortaleça eles, ó Pai amado, a família, cada um, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém, Jesus. Os ministérios. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, que você possa ter uma semana abençoada, amém? Uma semana de vitória, uma semana livre dos resfriados, livre da gripe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça e te use durante essa semana para abençoar a vida de alguém. Senhor, te agradecemos por essa noite tão preciosa, por este final de semana de celebração, ó Pai, de gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor fez neste lugar, e também por renovar a esperança, a visão, a emoção, ó Pai amado, de te servir, Senhor, a inspiração, Senhor, que o Senhor continue abençoando esta igreja, ó Pai, mais e mais, Senhor. Ó Deus, use os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, como missionários no dia a dia, Senhor, que eles sejam enviados durante essa semana para abençoar vidas, para que vidas sejam alcançadas, transformadas pelo poder do Senhor na vida deles, Senhor. Continue com esta igreja, continue com cada um de nós. Quero agradecer pelos visitantes, agradecer pela vida do pastor Pezzini, da Odete, Senhor, do pastor Hélio, da Suzana, Senhor, que o Senhor continue abençoando o ministério dos seus filhos mais e mais abundantemente. Despeça cada um agora, Pai, em paz, em segurança, guardados, amparados pelo Senhor, que tenha um retorno, Pai, abençoado, Deus, e que tenha uma noite tranquila, de um sono reparador, Senhor, e uma semana abençoada e de vitória na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de
sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão